Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. De pé como nós estamos, vamos abrir a santa palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, aí sim. Juízes, capítulo de número 13. Glória a Deus. Aos irmãos que estão conosco pela internet, quero fazer um pedido aos senhores, convide pessoas para sintonizar aí agora no nosso canal, para receber a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra vinda do coração de Deus para compartilhar com os irmãos, e o meu desejo é que o máximo de pessoas possível possa ter acesso a esta palavra. Então você que está conosco aí de casa, manda um WhatsApp para alguém, liga para alguém, diga, olha, põe aí no canal da igreja, para você receber a palavra de Deus. Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 5. É um texto muito conhecido, mas é um texto muito poderoso. Quando eu falo de uma palavra de Deus, talvez eu não esteja falando de uma mensagem popular, mas de uma mensagem necessária. Hoje as pessoas, a igreja gosta, quando eu digo a igreja de Cristo no modo geral. Ela gosta muito de alguns temas, como 5 passos para uma vida de sucesso, a chave para uma vida financeira abençoada, mas pouco se ouve falar de consagração, de vida com Deus, e é isso que nós vamos falar hoje aqui, com a graça e a permissão do Espírito Santo. Juízes 13, a partir do 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que te bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Quem pode dizer amém? Abre só mais um pouquinho para mim. Vamos sentar, amados, que o Espírito de Deus de verdade fale no mais profundo do nosso coração, iluminando as áreas mais sombrias, escuras, revelando as coisas mais escondidas de tal maneira que nem a gente sabe que estão lá, mas que estão dentro de nós. A pior enfermidade é aquela que ainda não foi detectada, aquela que não foi diagnosticada. Ela faz com que a gente viva como se não estivesse lá, mas está. Por isso a palavra de Deus muitas vezes vem como um farol, e ela ilumina áreas da nossa vida que precisam ser iluminadas. Nós estamos diante desse texto poderoso da palavra de Deus, inspirador, confrontador. A Bíblia diz que Israel estava nesse ciclo vicioso, e aí faz o que é mal aos olhos do Senhor, está na parte baixa da gangorra. Como pastor de igreja há 19 anos, eu tenho visto pessoas que vivem numa eterna gangorra no que se refere à vida espiritual. Ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. E a gente não pode ver isso como algo natural, mas como uma inconstância. E característica de inconstância, ou de alguém inconstante, é que o inconstante tem que toda hora voltar a fazer o que já tinha começado e foi interrompido. O segredo e a coisa talvez mais difícil desse tempo não é começar alguma coisa, mas é terminar o que se começa. Porque entre o começo e fim
existem desafios que vêm justamente para interromper a caminhada, a fim de que não alcancemos o objetivo do propósito. Então Israel, vivendo esta gangorra espiritual, encontra-se aqui no capítulo 13, na parte baixa da gangorra, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram entregues aos filisteus por 40 anos. Qual é o propósito de Deus em entregar esse povo a um tempo de cativeiro, a um tempo de aprisionamento? Fazer esse povo acordar, porque a disciplina não é fruto de um Deus vingativo, mas é resultado de um Deus de amor. Um Deus que usa a disciplina para nos atrair, pois a própria Bíblia diz que Ele exorta a quem Ele tem por filho, Ele exorta a quem Ele ama. Então Israel está vivendo esse tempo, mas a Bíblia diz também que Deus aparece, porque havia um homem em Zorá, temente ao Senhor, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E este homem tem uma mulher estéril, que não pode conceber. E diz a Bíblia então que o anjo do Senhor aparece a esta mulher e diz para ela que ela iria gerar um filho, que a sua madre seria aberta e que este menino nasceria para cumprimento de um propósito. E aí eu volto a dizer, irmãos, sabe aquele dia foram mais de 300 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. E aí quem foi que nasceu? Você nasceu. Você nasceu já vencendo. Você já nasceu para um propósito, para um projeto de Deus. Todas as vezes que eu chego numa igreja, e eu dizia isso ontem quando preguei em São Gonçalo, todas as vezes que eu chego numa igreja, eu não vejo pessoas sentadas no banco, eu vejo propósitos sentados. Você é um propósito de Deus. Eu e você não nascemos para apenas o cumprimento do ciclo da vida. Nós não nascemos apenas para crescer, frutificar e morrer. Há um propósito definido para você. Não foi obra do acaso o teu nascimento, não foi obra do acaso o meu nascimento. Eu nasci para um propósito determinado por Deus. E sabe o que eu descubro? Quando eu leio sobre propósito, eu descubro que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus são perfeitos. Ele mesmo disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aí você pergunta: pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É maior do que você pode imaginar. Bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, e não de guerra. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim são os pensamentos e os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua. Então esse menino vai nascer para cumprimento de um propósito, e é isso que o anjo revela à sua mulher, a mulher de Manoá. O anjo diz: olha, ele não vai poder rapar a cabeça, navalha não vai poder descer sobre a sua cabeça, porque esse menino será chamado Nazireu de Deus. Esse menino é separado desde o ventre. O Senhor decidiu separar esse menino. O Senhor estava dizendo à mulher de Manoá o seguinte: olha, o Senhor está abrindo a sua madre, mas o que Ele vai colocar dentro de você é para Ele mesmo. Escute isso, querido: as coisas que Deus dá a você é para que devolvamos para Ele como forma de louvor e adoração. Sabe, a Bíblia diz que Abraão esperava ter um filho, e quando teve um filho, o Senhor pediu de volta. As coisas e os milagres que se manifestam na nossa vida devem ser convertidos em maneira de louvor e adoração, Senhor. Os dons, as aptidões, os talentos que Deus te dá, não é para tornar o nosso nome célebre, mas é para glorificar o nome daquele que nos concedeu a dádiva de recebermos um dom, uma promessa, algo substancial diante dele.
Então a palavra do anjo para a mulher de Manoá é: olha, você vai conceber. Aquela mulher fica tão animada, tão abençoada, que ela procura o seu esposo e diz: olha, um anjo apareceu para mim, o anjo do Senhor disse que eu vou gerar um filho, que nós teremos um menino, um varão. Mas tem um detalhe: esse varão será nazireu, esse varão, ele vai ser separado para uso exclusivo, esse varão vai servir no altar do Senhor. Manoá diz: então Deus vai precisar falar comigo também, então eu vou orar para que o Senhor volte, para que esse anjo volte aqui. E Deus honrou a oração de Manoá. Manoá orou incessantemente. Um dia o anjo aparece novamente à sua esposa, e ele está no campo. Ela corre no campo e diz: filho, o anjo voltou, o anjo está lá em casa. E ele correu para falar com o anjo, e o anjo repetiu as mesmas coisas para Manoá. Manoá disse: você foi quem apareceu para minha esposa. E o anjo disse: foi eu mesmo. Quando o anjo diz: foi eu mesmo, Manoá diz: então eu acredito, mas pelo amor de Deus, me diga como é que esse menino vai viver, me diga quais são as exigências para um nazireu de Deus, me diga quais são as expectativas do céu em relação a esse menino. Oh, queridos irmãos, você sabia que existe uma expectativa do céu em relação a você? Existe uma expectativa do Pai em relação a você. Todo pai tem expectativas em relação aos filhos, sabe? A expectativa de que o menino cresça, de que a menina cresça, seja bem sucedida na vida acadêmica, na vida profissional, se case bem. São expectativas do Pai. Com Deus não é diferente. Deus nos deu o dom da vida, e o céu tem expectativas a nosso respeito. Mas deixa eu denunciar um problema. O problema desta geração é que esta geração gasta muito tempo dizendo para Deus o que queremos. Nós deveríamos gastar tempo perguntando para Deus qual é o propósito dele para a minha vida. Senhor, quais são as tuas expectativas a meu respeito? Eu quero querer o que o Senhor quer, eu quero desejar o que o Senhor deseja, eu quero cumprir os teus desígnios. A igreja de hoje, ela não deve gastar tempo dizendo para Deus o que ela quer, ela deve investir tempo perguntando o que Deus quer dela. Aleluia! Aí sim a gente vai poder dizer como Paulo: eu não vivo mais, não por mim mesmo, mas Cristo é quem vive em mim. A vontade de Deus, a minha vontade é a vontade de Deus, o meu querer é o querer de Deus. Que esse seja um tempo de agir tão profundo do Espírito Santo dentro de nós, que o nosso desejo seja o desejo de Deus, que a nossa aprovação seja aquilo que Deus aprova, que o mover do Espírito Santo no meio da nossa igreja, dentro do nosso ser, do nosso coração, seja tão forte e tão poderoso, que o nosso prazer seja fazer a vontade de Deus. Quantos desejam isso? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que nesta noite de quarta-feira o Espírito Santo se mova dentro de mim de uma tal maneira que toda a vontade humana que existe em mim, que vai na contramão da vontade de Deus, seja tirada, seja arrancada, e que Ele plante no meu coração a vontade do Espírito Santo, o desejo, a fome de fazer o que Deus se agrada. Esse menino vai ser nazireu de Deus. Esse menino vai ser separado para servir o Senhor. Aí eu pergunto aos irmãos, se nesta noite nós tivéssemos que avaliar a igreja de Cristo, os cristãos, qual seria a nota que nós daríamos? Baseado naquilo que a Escritura diz, baseado na expectativa de Deus a meu respeito, qual é a nota que eu daria a mim mesmo? Baseado na forma como os cristãos da igreja primitiva viviam, na intensidade, na fome de Deus, no desejo de agradar ao Senhor, qual é a nota que nós daríamos para os cristãos de hoje?
Será que seria 5? Qual é a nota que você daria a você mesmo? Se o Senhor, como professor, desse a sua prova e dissesse: você avalia você mesmo, você dê a nota para você mesmo. Qual é a expectativa do Senhor para mim? O Senhor me permitiu viver esse dia. Eu acordei nessa quarta-feira e estou vivo até agora. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você está aqui hoje, você já louvou a Deus, você está aí sentado, ouvindo, os obreiros estão ali de pé, tem irmãos na câmera, tem irmãos na cabine, tem irmãos aqui em cima do altar. Qual é o propósito de Deus? Qual a vontade de Deus para a minha vida? O que é verdadeiramente ser um nazireu? A palavra nazireu vem do hebraico nazir, e nazir significa consagrado para refletir. Volto a dizer, a palavra nazireu vem do hebraico nazir, e nazir significa separado para refletir. Refletir o quê? O brilho da glória de Deus, refletir a presença do Senhor. Como é triste quando nós refletimos outras coisas. Como é triste quando pessoas não podem se espelhar em mim, não podem se espelhar em você. Nós devemos ser um farol nesta geração que anda na escuridão. Nós devemos ser um farol que pode nortear a embarcação de muitas famílias e de muitas vidas. Esse é o desejo do Senhor. Nazireu, consagrado para refletir. Outra tradução para nazireu é removido dos padrões comuns. Essa definição eu gosto. Removido dos padrões comuns. Eu não posso aceitar que eu aceitei a Cristo, que o Espírito de Deus veio morar dentro de mim para eu viver uma vida comum. Não, e não insista em viver uma vida comum, quando Deus te chamou para viver o incomum, o sobrenatural, o diferente. Sabe de uma coisa? Você não pode ser comum na faculdade, você não pode ser comum no seu trabalho, no prédio onde você mora, você não pode ser comum no meio dos amigos, porque aquele que é nazireu de Deus foi removido dos padrões comuns. Pastor, ser comum é comum para os outros, não pode ser comum para você, não pode ser comum para mim. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12: não vos conformeis, não tome a forma. Isso não é comum para a gente. Alguém vai dizer: olha, hoje em dia a homoafetividade é comum para os outros, não é comum para a igreja, não é comum para você que é nazireu, não é comum para mim que é nazireu, que sou nazireu. Pastor, a gente não pode ser bitolado. Hoje não tem nenhum problema tomar um vinhozinho, isso é comum. Pode ser comum para os outros, não é comum para os nazireus de Deus. Você é nazireu. Pastor, hoje é comum os jovens se relacionarem antes do casamento, isso pode ser comum para os outros, não é comum para os nazireus de Deus. Você é nazireu, você é um nazireu de Deus. Eu vim aqui hoje pôr uma responsabilidade sobre os teus ombros. Eu quero que esta mensagem traga um peso de responsabilidade sobre você, para você sair daqui vigiando muito mais cuidadoso com a sua vida com Deus, porque essa é a nossa identidade em Deus. Nós somos nazireus, removidos dos padrões comuns. Olha, se você é comum, querido, você está fora do propósito de Deus. Ser comum é fazer o que todo mundo faz, é falar o que todo mundo fala. Removido dos padrões comuns. Não podemos nos contentar com o comum. Eu quero viver o incomum. Eu quero que esta igreja viva o incomum. Eu quero ver os obreiros desta igreja vivendo o incomum. Alguém vai olhar de longe e vai dizer: mas isso não é comum. Ah, glória a Deus, estamos no plano do Senhor. Viver o incomum, o sobrenatural. Sabe, a igreja de Cristo, lá em Mateus 16, o Senhor disse: ô Pedro, eu estou dando à minha igreja a chave dos reinos. É comum olhar o reino de fora, mas é comum para quem não tem a chave. Quem tem a chave, vê o reino por dentro. Quem não tem,
só pode ficar olhando de fora, mas quem tem a chave vê o que está por dentro. Isso é viver o incomum. É comum vir ao culto quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Isso aí é comum, qualquer pessoa faz. O incomum é alcançar uma intimidade maior. É mesmo não tendo culto na quinta, mas é viver um culto na quinta, onde quer que você esteja. É viver um culto na sexta, no sábado. É viver um culto na segunda-feira. Isso é o incomum, é ser removido dos padrões comuns, em nome de Jesus. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo não é nazireu. Nazireus são só alguns. Os nazireus são diferentes, são separados. Separados, querido. Separado para uso exclusivo. A gente precisa entender que viver o comum é viver a mediocridade. Mediocridade é aquilo que está na média. Sabe, é aquilo que está na média. Alguém diz para você, ó, se você tirar 5 na prova, você passa. 5 é a média. E aí você passou por um triz. Deixa eu dizer para os irmãos, eu não quero passar por um triz. Eu quero alcançar o máximo que eu puder de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Em nome de Jesus, não esteja na igreja para passar por um triz, não. Faça diferença nesse tempo. Ah, Jesus Cristo vai voltar e quase que eu fiquei. Não é assim que eu quero subir. Eu quero subir em alto nível, produzindo, gerando, glorificando o nome do Eterno. Não se contente com a mediocridade, aquilo que está na média. Ser nazireu de Deus está acima da média. Pô, o cara, pastor, o cara canta demais, está acima da média. Não é isso que eu estou falando. O cara prega demais, ministra demais, ele ora demais, ele está acima da média. Não é isso que eu estou falando. Estar acima da média num relacionamento de intimidade, de caráter cristão, de viver o sobrenatural, de refletir a glória de Deus nesse mundo de trevas. Mediocridade, aquilo que está na média. Ser nazireu de Deus é estar acima da média, é sair do comum. Era isso que o anjo estava falando para Manoá. Manoá, esse menino não nasceu para viver o comum. Esse menino não vai nascer para viver na média. Ele vai estar acima da média. Ele vai arrancar portões de cidade e vai cravar em monte como se fosse um troféu. Esse menino vai viver o incomum. Ele com queixo de jumento vai matar 1000 homens. Ele com 300 raposas vai fazer uma ruaça. Esse menino nasceu para ser incomum. Eu vim aqui dizer para você isso em nome de Jesus. Com todas as suas fragilidades e as minhas, nós nascemos para viver o incomum. Confundir a cabeça de quem não é nazireu. Confundir a cabeça de quem não é nazireu, que vai olhar para você com as suas limitações e vai dizer: como que ela, como que ela consegue, como que ele consegue? É porque pela glória, misericórdia e graça, o Senhor nos permite viver acima da média. Enquanto tem gente dando cabo da própria vida, você é restaurado pelo Senhor, recebe forças, energia espiritual. Para confundir os que não são nazireus. Olha, disse: como que ele faz isso, sendo tão pequeno, sendo tão fraco? Ah, mas a glória está exatamente nisso. Eu não sou, mas ele é. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não posso, mas ele pode. Nazireu, alguém que foi tirado do comum, alguém que sai da média. A média é simples, irmãos. Decore algumas questões, acerte 50% da prova e você alcançou a média. E você vai estar entre os medíocres, aqueles medianos.
Está cheio de crente medíocre nesses dias, que faz o que todo mundo faz, 2 horas de culto, carrega a Bíblia como um acessório. Mas Deus está procurando nesses dias nazireus, gente que vai viver acima da média, que vai ver coisas que não é comum, vai experimentar coisas que não é natural, está acima do comum, está acima da média. Manoá, vocês não vão gerar qualquer coisa. Manoá, esse menino não vai nascer para ser mais um no meio da multidão. Itaboraí não precisa de mais um. Itaboraí precisa de nazireus andando pelas ruas dessa cidade, morando nos bairros desta cidade. Eu quero ser um nazireu de Deus nessa cidade, e eu desejo que esta igreja seja um celeiro de nazireus de Deus, para fazer diferença e viver acima da média. Viver acima da média é fazer além do que os outros fazem. Viver acima da média é ir um pouco mais além. E ir um pouco mais além é desafiador. Sabe por quê? Tem gente que se contenta com a média, com a mediocridade. O outro olha para um e diz assim: e aí? Aí ele olha assim: tirei 5, mas passei. Só que lá na frente o currículo dele vai ser fundamental. O currículo escolar, traz lá. E vai ver 5. Aí o diretor da empresa vai dizer assim: eu não preciso de uma pessoa mediana, eu preciso de alguém que faça diferença nesta empresa. O reino de Deus não precisa de pessoas medianas. Deus está procurando pessoas que façam a diferença no nome de Jesus. Como nazireu, temos a responsabilidade de marcar uma geração. Irmãos, como nazireu, eu e você. Aí me dói o coração olhar para o estado da igreja brasileira. E muitas das vezes, quando eu falo de igreja brasileira, eu estou falando de mim, estou falando da nossa igreja, porque eu também sou igreja. Os pastores que estão aqui à frente são igreja. O louvor que toca no altar é igreja. E às vezes me dói, querido, em pensar que nós não estamos marcando uma geração. Será que a minha presença tem feito diferença? Será que a minha presença tem marcado uma geração? Nazireu é um termo pouco usado hoje. As pessoas não usam o termo mais nazireu, porque não está na moda ser nazireu. Está na moda falar de prosperidade. Está na moda você ser o crente atual. Está na moda você engolir tudo que dizem. Você ser levado por um evangelho insosso, um evangelho apático. Mas Deus está levantando nesses dias nazireus para fazer a diferença. E eu quero ser um dos tais. Eu quero estar no meio deles. Quero que Deus coloque eu estava aqui, enquanto nós cantávamos, não sei que louvor, eu estava pedindo: Senhor, põe uma palavra na minha boca, Senhor, nesse tempo. Não estou falando para essa noite, não. Falei: Senhor, põe a tua palavra na minha boca. Põe uma palavra rema na minha boca, de autoridade. Põe uma palavra para quem precisa ouvir. Põe uma palavra que saia como espada de 2 gumes. Põe uma palavra que saia como labareda de fogo. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ser mais um. Eu não quero falar o que todo pastor fala, o que todo crente fala. Eu quero algo diferente na minha vida. Escute uma coisa, pela revelação do Espírito Santo, Deus tem coisas diferentes para dar a pessoas aqui. Mas sabe de uma coisa? Deus só vai dar para quem quer de verdade, porque tem gente que se contenta com a média. Quem não quer ficar na média receberá de Deus nesse tempo algo diferente. E eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a tua vida. O nazireado tem o conceito universal para toda igreja. Se você vê em Levítico, não é só para homem, é para homem e para mulher. E qual é a ideia de hoje? Hoje é para toda igreja. Jovem, nazireu. Mulher de Deus, nazireu. Homem, nazireu. Senhor, nazireu. São os nazireus de Deus fazendo diferença nesse tempo. O nazireado era um voto de separação. Escute isso. Nazireado era um voto de separação.
O povo de Israel, antes de entrar na cidade, na terra prometida, precisou circuncidar-se. Escute isso, vem comigo. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, precisou passar pela circuncisão, porque aquela geração não tinha ainda passado por esse rito. Então eles precisavam passar. E quando isso acontece, o Senhor disse: hoje eu removo a vergonha do Egito. Hoje eu removo a vergonha do Egito. Então eu volto a dizer, o nazireado era um voto de separação. Separação fala de voto. E aí diz a Bíblia que antes do povo entrar na cidade prometida, na terra prometida, eles tiveram que circuncidar-se. E quando isso aconteceu, o Senhor disse: hoje eu removo a vergonha do Egito. Pastor, o que isso quer dizer? O voto ativa a nossa desconexão total com a vida antiga. O voto, a separação, o nosso nazireado ativa toda desconexão total com a vida velha. O velho se passa, e há uma necessidade que o velho se passa. Se você quer o novo, se desfaça do velho, porque o novo não vai poder conviver com o velho. Ninguém põe remendo novo em vestido velho, vai romper, e é trabalho e investimento jogado fora. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Odre era feito de pele de animal, e aí botava o vinho novo. Se o odre fosse velho, ele não tinha mais como expandir, porque o couro novo, ele vai sofrendo, o vinho vai fermentando, e ele vai expandindo, e não se rompe. Ele trabalha junto com o conteúdo. O que está dentro vai moldando o que está fora. Mas depois que ele é velho, se você colocar vinho novo, ele não suporta a fermentação do vinho. Então o Senhor disse: ninguém põe vinho novo em odre velho. O que é odre velho, pastor? É odre que não se submete mais à transformação. É um odre que já não pode ser mudado. Ele é velho, aquilo ali é para sempre. Então não é colocado vinho novo. Você quer vinho novo? Renova o teu odre, renova o teu entendimento, o teu coração, a tua visão espiritual, porque Deus tem algo novo para a nossa vida. O voto desconectava total. Era uma maneira de desconexão total com a vida antiga. O Senhor estava dizendo: vocês fizeram a circuncisão, então vocês se separaram. Então hoje eu removo a vergonha do Egito. É uma vida nova, irmãos. É isso, nazireado é isso. Segundo lugar, nazireado era um voto de dedicação. Um voto de dedicação a Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Sabia? Dedicados. Deus não vai premiar o fracasso. Deus não vai premiar o desinteresse. Os filhos dedicados receberão um pouco mais. Escuta o que eu vou dizer, eu vou repetir. Os filhos dedicados receberão um pouco mais. O nazireu receberá um pouco mais. Sabe por quê? O nazireu, ele renuncia. O nazireu abre mão. Escute, irmãos, eu sei que de 10, 20, 30 anos para cá, muita coisa mudou em cima dos altares, muita coisa mudou nas mensagens, mas eu quero resgatar um princípio bíblico. Qual? Não existe evangelho sem renúncia. Pastor, eu não quero renunciar. Então abra mão do evangelho, deixe de vir à igreja, mude de vida, vai buscar outra coisa. Mas quer evangelho, quer céu, quer vida com Deus, quer ministério, quer viver o sobrenatural, renúncia. É isso, Nazireu renunciava. Era um voto de dedicação a Deus. E aí eu volto a repetir: esses receberão um pouco mais. Alguém olha para Sansão, diz: puxa, ele tem mais força que a gente, ele renuncia mais que a gente. Eu queria fazer o que Sansão faz. Então renuncia o que Sansão renuncia. Mas Deus não tem filhos prediletos. Sim, Deus tem filhos dedicados. Talvez você não saiba, deixa eu te contar a história desse menino. Você está vendo ele fazer essas coisas todas, mas deixa eu te contar, ele nunca cortou cabelo. Você sabia disso?
Ele nunca tocou em coisa imunda. Você sabia disso? Ele nunca pôs um gole de vinho. Você sabia disso? Esse menino foi separado desde o ventre. Você acha que foi fácil isso? Abrir mão de coisas que eram legítimas. Irmãos, escute bem. Se Deus tem algo diferente com você, não queira viver o que todo mundo está vivendo. Se Deus tem algo diferente comigo, eu já desisti. Existe tanta coisa que eu gosto, que são legítimas, que não é pecado. Existem tantas coisas que eu queria me dar o direito, mas eu não posso. Sabe o que é isso? Isso é renúncia. Isso é o preço do nazireado. Sabe, eu sou nazireu de Deus. Deus me escolheu, Deus me separou, Deus escolheu você. Eu não estou falando de pecado, de certo e errado. Eu estou falando de plantar alguma coisa para ter o que colher. Eu estou falando de renunciar. Esse é um tempo de que quem der mais para o Senhor receberá mais do Senhor. Esse é um tempo. Hoje um irmão me ligou, olha que testemunho, me ligou e disse: pastor, deixa eu compartilhar uma coisa com o senhor. De repente ele está até me assistindo. Ele falou: pastor, eu fechei um contrato tão abençoado com uma pessoa, só que uma outra empresa, uma outra pessoa soube e interessava muito o meu produto. Então ele me ligou e disse: olha, não fecha com fulano não. Isso é business, isso é negócio. Vamos fazer o seguinte, eu te pago mais. Eu te pago mais. E ele disse: tá bom, eu vou estudar isso. E ele contou: pastor, quando eu desliguei o telefone, na mesma hora o Espírito Santo se moveu dentro de mim. E eu liguei para o cara e eu disse: olha, meu amigo, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu já dei a minha palavra para o outro. Você pode me dar 1 milhão a mais que eu não vou desfazer, porque eu já dei a minha palavra. E o outro cara disse: rapaz, que resposta é essa que você está me dando? Vamos fazer o seguinte, gostei da tua resposta, nós não vamos fazer esse negócio, mas nós vamos fazer outro negócio. Sabe o que é isso? Nazireu. Aí eu disse para o irmão: ô querido, eu acabei de ler aqui na palavra de Deus o que Deus disse para Samuel. O que Deus disse para Samuel? Samuel, lembra que eu disse que a tua casa estaria diante de mim? Longe de mim isso. Sabe por quê? Honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. Ei, nazireu, faça a diferença nesse tempo. Honra a Deus e Deus vai te honrar. Honra a Deus e Deus vai te honrar. O seu coração se move por quê? Por dinheiro, por grana ou pela vontade de Deus? Quer um conselho? Se mova pela vontade de Deus, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Oh, glória a Deus. Sabe, toda a provisão que você precisa não está nas negociações, está na honra que você vai dar para Deus. Honre a Deus. Olha no retrovisor e você vai ver os milagres te seguindo, te percorrendo. Honre a Deus e você vai ver Deus te honrando. As pessoas não vão entender, porque visivelmente não vê você fazendo nada, mas você está plantando sementes no mundo espiritual, honrando a Deus. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Honrarei os que me honrarem, desprezarei os que me desprezarem. Nazireado era um voto de dedicação a Deus. As pessoas se dedicam a tanta coisa, né, irmãos? Ah, se nós nos dedicássemos a Deus como nos dedicamos a tanta coisa. Era um voto de dedicação. Ana chorou no altar. Chorou. O sacerdote veio, conversou com Ana, e Ana fez um voto no altar. Disse: se o Senhor me der um varão, ele vai te servir para sempre no teu altar. O pequeno Samuel vai se dedicar no altar. Que os teus filhos sejam do altar do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Que você seja alguém do altar de Deus. Que o teu marido seja um homem do altar de Deus. Que a tua família seja uma família do altar de Deus. Que nós, pastores, não sejamos só nominais. Que os obreiros, diáconos desta igreja, que os introdutores não sejam apenas nominais, apenas reconhecidos pela igreja, mas que sejam reconhecidos no céu, porque são pessoas do altar de Deus.
Samuel foi colocado no altar de Deus. Samuel se dedicava ao Senhor. E aí eu repito, Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos dedicados. Terceiro lugar, o nazireado era um voto visível e perceptível. O nazireado era visível e perceptível. Não precisa de um outdoor dizendo Sansão é o nazireu. Não, Sansão anda pela rua e todo mundo olha o cabelo de Sansão. Sansão vai numa festa e todo mundo vê a conduta de Sansão. Está todo mundo bebendo vinho, Sansão não bebe. O nazireado é visível e perceptível. Eu não preciso dizer, eu sou pastor. Eu não preciso dizer, eu sou crente. Eu não preciso dizer, eu sou cristão. O meu nazireado é visível e perceptível. Eu posso estar no altar da igreja. Eu posso estar embaixo da igreja. Eu posso estar num casamento. Eu posso estar numa festa de 15 anos. Eu posso estar de férias. Eu posso estar no trabalho. Aonde eu estiver, o meu nazireado é visível e perceptível. Michael Wells, ele disse o seguinte: a verdadeira espiritualidade não é anunciada, é percebida. A verdadeira espiritualidade não é anunciada, é percebida. O nazireado é visível e perceptível. Quarto lugar, um nazireu gera outros nazireus. Se eu sou um nazireu, eu gero outro nazireu. Aí você pergunta, como, pastor? Por inspiração. A minha conduta inspira outra pessoa a querer ser o que eu sou. A tua conduta, você que é antigo na fé, que tem vida com Deus, que tem intimidade com Deus, as pessoas quando chegam perto de você vão querer ser o que você é. Eu também quero ser nazireu. Por que você quer? Irmãos, nós somos um ser social. Irmãos, nós somos a partir do outro. Sabe por que eu estou usando esse blazer? Porque eu vi alguém um dia usar um blazer. Sabe por que você cortou o cabelo desse jeito? Porque um dia você viu alguém fazer isso. Nós somos a partir do outro, querido. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Eu preciso inspirar pessoas. Como? Com o meu relacionamento com o Senhor, com a minha intimidade com Deus, com a renúncia, com a maneira com que eu ando, a maneira com que eu falo. Alguém vai dizer, eu também quero ser nazireu. Ei, pastor, me explica aí. É como Manoá que perguntou ao anjo como que esse menino deve viver, o que a gente deve fazer para que ele seja o que Deus quer que ele seja. O nazireu gera outro nazireu, querido. Um nazireu inspira outra pessoa. Um jovem cheio de Deus, comprometido com Deus, separado para uso exclusivo, para resplandecer, ele vai gerando o desejo de outro jovem que se aproximou dele a ser nazireu também. Nazireu. Um nazireu gera outros nazireus. Por inspiração. Ele tem fome de Deus. Um nazireu não controla pessoas, ele conduz pessoas. Sabia disso? Nazireu não controla as pessoas, ele conduz. Ele diz, o caminho é aquele ali. Ele não pega pelo braço e controla, manipula. Não, ele conduz as pessoas, porque ele é um nazireu. A vida dele é uma escola. Aleluia. Quem sente Deus nessa palavra, hein? Glória a Deus. Eu estou terminando. Aí no versículo de número 12, no diálogo entre Manoá e o anjo, Manoá diz assim: qual será o modo de viver e o serviço do menino? E eu termino com a resposta do anjo. Manoá diz assim: tudo bem, o Senhor vai abrir a madre da minha esposa, ela vai conceber um menino, esse menino vai ser nazireu, mas explica para mim, seja prático, qual o modo de viver e qual é o serviço desse menino. Aí primeira resposta para você que quer ser nazireu. Primeira resposta, ele não vai poder tocar em vinho. Vinho é distração. Sabe o que derrubou Sansão? Não foi Dalila, foi distração. Perdeu o foco, esqueceu quem era. Vinho é distração. Nazireu não pode tocar em vinho. Nazireu não pode viver como se estivesse no mundo da lua. Nazireu tem que ter foco. Você é nazireu, tenha foco, não se distraia. Nós estamos vivendo num mundo, num tempo onde tanta coisa para distrair a gente. Segunda resposta, não apenas não pode tocar em vinho, mas não pode tocar em derivado de vinho. Não pode comer uva e não pode comer passas. Uva e passas são prazeres.
E quem é que não gosta de coisas prazerosas, né? Quem veio direto do trabalho aí? É muito provável que quem veio direto do trabalho e muitos outros que não veio estejam com fome. Fome mesmo. Não estou falando de coisas espirituais, não. Estou falando de um X-Bacon. Um milkshake. Uma bonita pizza. É disso que eu estou falando. Não é prazeroso isso? Tem pecado nisso? Não tem. Só que nazireu, muitas vezes, é abrir mão de prazeres que são legítimos. Alguém da tua família vai dizer assim: eu não entendo por que você não faz. Não é pecado. Eles não vão entender mesmo. Isso é nazireu. E nazireu é abrir mão de prazeres legítimos. É comum para todo mundo. Mas para Sansão, não. Para Samuel, não. Ô menino, você não vai cortar o cabelo, cara? Todo mundo corta o cabelo, rapaz. Está feio esse negócio. Ele diz: todo mundo, não. Eu estou acima da média. Você sabe que eu não estou falando de cabelo, né? Eu estou falando de prazeres que são legítimos. Mas porque Deus tem algo diferente com você, você necessariamente vai ter que viver de forma diferente. É tão comum usar isso? Sim, mas para você não. É tão comum fazer desse jeito? Ok, mas para você não. Você é nazireu. Então você não apenas pode tocar em vinho, mas você não pode tocar em uvas, não pode tocar em passas. Nazireu é abrir mão de prazeres legítimos. Terceira coisa, não pode tocar em cadáveres. Alguma coisa morta não pode. E se um nazireu estivesse do lado de alguém com morte súbita, encostasse nele, ele tinha que ser separado, raspar a cabeça, passar a purificação. Porque nazireu não pode tocar em coisa morta. Porque o nosso nazireado não fala de morte, ele fala de vida. E morte espiritual é precedida por enfermidade espiritual. Então, nazireu, cuidado para não ficar enfermo. Cuida da sua saúde espiritual. Você não pode tocar em cadáveres. Em quarto e último lugar, o nazireu não podia passar navalha na cabeça. Não podia cortar o cabelo. Pastor, o que isso significa? Significa andar na contramão do mundo. Por que, pastor? Porque ter cabelo grande para o judeu era desonroso. Paulo chega a escrever a Coríntios, se não me falha a memória, e diz o seguinte: é desonroso para o varão ter cabelo crescido. Então alguns judeus religiosos vêm dizer: esse cara com esse cabelo, pô. Mas ele era nazireu. E o nazireu é chamado para viver na contramão do mundo. A multidão, irmãos, quer nos levar junto, mas não seja conduzido pelo fluxo da multidão, fazendo o que todo mundo faz, indo para a direção que todo mundo vai, inclusive de algumas agremiações religiosas, igrejas inclusive. Ali está fazendo. O seu compromisso não é com ali, o seu compromisso é com aqui, com a palavra. Amém? É tempo de andarmos na contramão. Esse mundo caminha numa direção de aborto, de adultério, de homossexualidade. E o nazireu, ele anda na contramão de tudo isso. Não pode passar navalha na cabeça. Ele não pode cortar cabelo. Por quê? Aí o anjo vai dizer para Manoá: porque esse menino vai ser diferente de tudo que você já viu. E porque ele vai ser diferente, ele vai ver coisa diferente. Ele vai experimentar coisas diferentes. Aleluia. Pastor, eu não estou disposto a pagar esse preço. Ok, se contente em viver na média, na mediocridade. Pastor, eu quero diferença no meu ministério. Pastor, eu quero abrir a boca e ver Deus honrar. Elias dizia assim: segundo a minha palavra, não vai chover. Aí Deus dizia no céu: segundo a palavra de Elias, não vai chover. Elias dizia assim: avisa Acabe que agora vai chover. Aí Deus dizia no céu: avisa Acabe que agora vai chover. Oh, aleluia,
Aleluia. Isso é intimidade. Isso é ser amigo de Deus. Isso é ser diferente, irmãos. Eu vou tocar e as pessoas vão elogiar porque eu sou dinâmico. Não, isso não é ser nazireu, isso é ser mediano. Tem muita gente bom para tocar, melhor que você. Eu vou tocar, e quando eu tocar nas teclas ou nas cordas, quem me ouve vai derramar em lágrima. Isso é ser nazireu. Eu estava num congresso de pastores, já contei isso aqui umas 2 vezes, em São Paulo. Sentado, aquele momento que a gente aguarda para começar o culto, só sentado. Alguns orando, outros desfolhando Bíblia, outros conversando. No altar não tinha ninguém, só um piano, só. De repente um homem veio, sentou no piano, não deu paz do Senhor, não deu boa noite, não disse nada, começou a tocar nas teclas, e eu percebi que o ambiente começou a mudar. Aí começou a cantar: em adoração eu me rendo a ti. A pastorada toda chorando, todo mundo chorando. Uma presença de Deus inundou aquele lugar. Sabe o que é isso? É alguém que está acima da média, que tem um pouco mais. Mas isso não vem, isso vem com dedicação, com separação, com uso exclusivo. Sabe a nossa escova de dente? É uso exclusivo, né? Só você usa. É assim. Os homens não podem te usar, o diabo não pode te usar, os demônios não podem te usar, a carne não deve te usar, porque nós somos nazireu, separado para uso exclusivo de Deus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Abrir um versículo, ler o versículo e falar durante meia hora, qualquer um faz, até eu faço. Ser boca de Deus é para nazireu. Só que isso tem preço, isso tem renúncia. Sansão, olha o vinho. Não bebo vinho. Todo mundo bebe vinho, Sansão, é cultural. Mas a minha cultura é a cultura celestial. Eu não bebo vinho. Sansão, vamos fazer o corte da hora agora aí, da moda? Sansão disse: não. Assim que eu comecei a ter entendimento, a minha mãe conversou comigo um dia e disse: meu filho, eu era estéril, eu não podia gerar. E apareceu um anjo para mim dizendo que você ia nascer, só que você ia ser nazireu. Então você é separado, você não vai poder cortar cabelo, filho. Eu perguntei: mãe, mas todo mundo corta cabelo, mas você não pode. Meu filho, quando você for numa festa, os seus amigos vão estar bebendo vinho, você não vai poder beber. Disse: mãe, mas qual é o problema? Não, você não vai poder. Aí alguém disse: Sansão, mas não pode beber vinho, nem cortar cabelo. Sim. Ela disse para mim também que eu jamais ia poder tocar em coisa imunda. Ela disse para mim tantas coisas. Sansão, então não pode nada, não vale a pena, Sansão. Aí Sansão disse assim: não, mas no final minha mãe me disse: mas meu filho, o Senhor disse que você estaria acima da média. Disse que através de você Ele ia começar a mudar a história de Israel. Ele ia tirar, aleluia, o povo de Israel debaixo do governo dos filisteus. Ele ia começar a salvar o nosso povo através da tua vida, Sansão. Irmãos, quando a gente se separar e fazer o que Deus quer, Deus vai começar a usar a gente no meio da nossa casa, salvar o nosso povo, salvar a nossa família. Sabe por quê? Porque você está pagando preço para isso. Você é nazireu de Deus, você é separado. Você está abrindo mão de coisas que são legítimas só para agradar o Senhor, fazer a vontade dEle, e Deus vai recompensar, porque diz a Bíblia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Põe a mão no seu coração, feche teus olhos. Ore calabachandaramassuria. Você é nazireu. Você é diferente, querido. Você é diferente. Saia daqui para viver uma vida diferente.